Glória a Deus, a paz. Amém, igreja? Mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos concede de estarmos compartilhando, dividindo a palavra de Deus. Hoje nós vamos, uma passagem muito conhecida, mas antes de eu até entrar, eu até peguei o celular ali, que essa mensagem, ela nasceu, eu até, quem me acompanha aí no Instagram e tal, eu vi, eu faço muito isso, que eu mesmo quase não produzo, eu vi no perfil de uma pessoa e compartilhei, né? Peguei na mão grande e compartilhei mesmo. E dizia assim, uma frase um pouco forte, mas eu acho que os irmãos vão entender. E eu quero mencioná-la porque foi a partir da leitura disso que Deus começou a ministrar no meu coração a mensagem que nós teremos hoje. Diz assim: o diabo conhece a Bíblia melhor que todos nós, mas continua sendo o diabo. Aí A.W. Tozer, que é um teólogo, pregador, pastor, ele diz o seguinte: o segredo não está em conhecer, mas em praticar. Amém? Eu achei uma verdade profunda e Deus falou muito ao meu coração a partir disso. E aí eu te convido, abre comigo na Bíblia, lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 9. E você vai entender já de cara um pouquinho por que eu escolhi essa passagem em relação ao que nós estamos lendo agora. Tem como epígrafe no meu texto aqui, talvez no seu seja um pouco diferente, que diz a oração dominical. Em alguns você vai ter a oração do Pai Nosso. Acompanhe a leitura, apesar de você praticamente, eu tenho certeza que você sabe ela de cor, mas vamos acompanhar a leitura, porque isso é importante. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Curva a sua fronte. Deus amado, Pai querido Jesus, graças te damos, bom Deus, por mais esta oportunidade, mais esse momento que o Senhor nos concede de estarmos aqui na tua casa, casa de oração, lugar, Deus, de estarmos compartilhando da tua palavra, Senhor, de estarmos dividindo um pouco daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, meu Pai. Clamo a Ti, bom Deus, que eu diminua, mas que o Senhor seja gigante, meu Pai. Quebranta nossos corações, abre o nosso entendimento, meu Deus. Que não seja eu a falar, mas seja o Senhor, meu Pai. Que cada um de nós que estamos aqui ou que estamos através da rede social, meu Pai, recebendo essa mensagem, seja transformado, seja edificado para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Mas não é que a gente conhece de cor, rapaz. Não é todo versículo que a gente conhece, mas essa é fácil, né? É um versículo que, quando a gente espanta, a gente pode não saber nem onde está, mas a gente já sabe de cor. A gente decorou isso. Quem então vem de família católica, né? Com certeza viu isso aí durante muito tempo. Mas eu vim parar aqui não por acaso. Os irmãos que estão vindo na escola dominical sabem que a gente está estudando o Sermão do Monte. Nós estamos no Sermão do Monte. O Sermão do Monte começa no capítulo 5 de Mateus e vai até o capítulo 7. Logo, se nós estamos no capítulo 6, nós estamos ali no meio do Sermão do Monte. Em Lucas 11, você ainda vai ver alguns dos discípulos perguntar a Jesus: o João ensina como orar, o Senhor, por favor, nos ensine também, e aí vai dar a entender, né? Mas aqui dentro do contexto, você percebe que é o discurso natural, o discurso que Jesus está ministrando, a pregação que o Senhor está fazendo, ela passa por esse ensino. E algo interessante da gente perceber, e eu conversava isso hoje com o pastor Valtoir, deve estar até assistindo a gente,
aquele abraço, pastor Valtoia do Ministério Assembleia de Deus, Ministério Madureira, pastor de mais de 30 anos aqui em Guaba Grande, uma pessoa que domina as Escrituras, e nós estávamos conversando e algo interessante, porque às vezes a gente esquece, né? Porque a gente, como eu falei, né? nem contextualiza essa passagem, né? O Pai Nosso, dentro do próprio Evangelho. O que eu quero dizer? Isso aqui é o começo do ministério do Senhor Jesus, é o começo. Ali ao redor dele tinham discípulos, mas você ainda não tinha nem os apóstolos, pelo menos não chamado apóstolos, podiam estar por ali alguns dos curiosos, mas essencialmente aqui você tem Jesus como uma estratégia vinda do céu, que diz ali no capítulo 5, logo que começa o Sermão do Monte, vendo Jesus as multidões, assentou-se no monte e começou a ensinar os seus discípulos. Então repare, ele vendo as multidões, ele chama para perto os discípulos e começa a ensinar, e aí com certeza as multidões estavam ali atentas, né? O que ele está falando, até porque ainda naquele momento ele era a grande novidade de Jerusalém, né? Quem é esse que fala com autoridade, né? Ele tem um domínio, ele ministra o ensino, mas não como os rabinos ministravam nas sinagogas, ele ministra de uma forma tão mais simples, e as pessoas tinham curiosidade de estar ali aprendendo, de ouvindo daquele homem. E algo muito interessante, que se você parar e refletir, é que isso só vai fazer sentido, o Pai Nosso, essa forma de orar, tudo isso que ele está dizendo, só vai fazer sentido após a consumação, a crucificação de Cristo. Era aqui uma semente plantada, era algo que apontava já para o cume do seu ministério, que era o seu sacrifício na cruz. Por que eu estou dizendo isso? E se você começar a refletir comigo, você já vai ver, né? Pai nosso que estás no céu, entenda, essa relação não é automática. Não é automática, não era nem porque ele estava ali no meio do povo de Abraão, né, que havia essa certeza da paternidade, porque nós somos naturalmente criaturas de Deus. Eu até marquei uma passagem que, na verdade, Paulo, na carta aos Efésios, vai dizer que nós somos filhos da ira, né, filhos do pecado. Em Efésios, eu gostei muito dessa passagem, me veio, Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 3, vai dizer: o homem natural é, na verdade, filho da ira ou do pecado. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Era isso que nós éramos, isso que nós éramos. E aí em 1 João vai dizer: vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus, e somos de fato seu filho. Por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Existem outros versículos, mas eu achei esse importante, que fala do amor de Deus, que através do Senhor Jesus Cristo nos concedeu o direito de sermos chamados hoje filhos de Deus. Nós fomos adotados pela graça, nós fomos alcançados pelo sangue derramado no Calvário. Ele pagou o preço dos meus e dos seus pecados. Ele nos tirou do mundo que outrora nos levava e nos condenava, mas nos trouxe para a glória, nos trouxe para a presença de Deus, nos fez filho, de modo que hoje podemos, na certeza, na simplicidade, no reconhecimento de nossa pequenez, orarmos: Pai nosso que estás no céu. Mas era algo que naquele momento não era, apontava um caminho,
apontavam um caminho. Mas mais do que falar para vocês, e eu queria realmente, e clamo a Deus, talvez quem estiver, acredito que a maioria aqui pelo menos já fez a boa escolha, talvez pessoas que estejam em casa ainda não entenderam que o Evangelho é muito mais do que uma prática religiosa, é muito mais do que simplesmente frequentar uma igreja ou ter um credo. O Evangelho, a boa nova de salvação, ele aponta para a Escritura no seu cumprimento. E algo que me irrita profundamente, irmãos, eu não sabia que me irritava tanto. Eu, quando estava estudando, e eu gosto, na véspera, assim, eu sempre paro para ver um monte de coisa. Eu vejo vídeo, eu leio, eu faço um monte de coisa assim. E aí, eis que, como eu disse, é uma passagem muito conhecida, e encontrei aí os achólogos, que é aquele pessoal que, eu acho que Jesus não era assim. Eu acredito que Jesus era daquele jeito. Eu penso que Jesus era isso ou aquilo. E ainda tem aqueles, porque o meu credo, a minha religião diz que ele era isso. E eu vou te dizer, como diz até o louvor, porque Jesus é como diz a Escritura. E se alguém hoje pega alguma parte e tenta tratar ela fora, é porque pegou daqui. E certa vez eu preguei, eu não vou esquecer, acho que jamais, eu preguei que a Bíblia é uma carta de amor de Deus para a humanidade. E algo muito importante da gente refletir sobre ser uma carta, é que se você pegar um trecho isolado dessa carta, você pode mudar o sentido completo dessa carta. Se você tirar um pedaço, imagina que você escreveu uma carta de amor para alguém, dizendo eu te amo, você é isso, você é aquilo, tudo de bom, mas outrora eu disse que você não prestava, eu disse que você não valia nada. Aí alguém pega o trecho e fala assim, ele disse que você não valia nada, ele disse que você não presta. Aí a pessoa, foi ele que disse, mas você não viu o contexto, você não percebeu o que dizia o texto completo. E por que eu estou falando isso? Porque é muito lindo, a gente veio, como eu disse, a gente decorou, a gente decorou o Pai Nosso, a gente fica repetindo isso, e não reflete no que está falando, virou uma vã repetição. Mas se você voltar um pouquinho para o versículo 5, dentro do mesmo capítulo, dentro da mesma passagem, se você voltar aqui para o versículo 5, vai dizer assim, e quando os orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, aí agora presta atenção nisso daqui, no versículo 7, e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o do que tendes necessidade antes que lhe peçais. Você percebeu que o texto está falando que não é para você ficar repetindo uma mesma coisa? Você repara que o mesmo Senhor Jesus que lhe diz como orar, Ele está dizendo para você não usar isso aqui como uma repetição. Aí você vai falar, Mani, eu acho tão bonito, eu gosto, Se você cita, como você cita a Escritura, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Quando você cita como Escritura, se você entende, por exemplo, se você seja até mesmo numa oração, Senhor Deus, perdoa-nos, porque na sua palavra diz que o Senhor nos perdoará do mesmo modo que nós perdoamos. Perdoa-me, Pai. Você cita a Escritura, você aponta para Deus, você fala com o Senhor, e louvado seja Deus. Quem me dera ter o talento de decorar versículos e passagens inteiras. Louvado seja Deus se você consegue fazer isso. Mas entenda, não é pela sua repetição, uma reza, como se você repetir ela X vezes vai acontecer alguma coisa, ou se você a repetir a esmo, ou sem prestar atenção no que está falando, você acha que de algum modo Deus vai te alcançar. Não vai. Não vai, porque Ele disse que não. Não é assim. Não é assim. E eu falo isso em nome de Jesus para que você entenda.
porque é algo que foi estabelecido na própria pessoa do Senhor Jesus, e é a essência da vinda do Senhor Jesus a esse mundo vil, esse mundo de pecado. Foi para que tivéssemos relacionamento, foi para que nós fôssemos resgatados. Nós que outrora estávamos perdidos, por Cristo fomos resgatados. E algo que vai ser estabelecido aqui, eu faço questão, e a gente vai começar a ler um pouquinho aqui a oração. Ele quis estabelecer que agora, a partir dele, nós temos relacionamento. A partir dele, nós temos como. Nós que outrora estávamos perdidos, agora fomos encontrados, fomos enxertados, fomos salvos. E aí ele vai, mais do que simplesmente mostrar como muita gente acha ou age, achando que o Senhor Jesus é um gênio da lâmpada. Ele vai estabelecer, quando ele disse aqui, que ele já sabe do que você tem necessidade, amém? Mas é necessário que você tenha um relacionamento com Ele. E não somente um relacionamento, mas um relacionamento de pai com filho. Um relacionamento que aponta para a intimidade, que aponta para amor, que aponta para algo que você tem que buscar. Não é porque você vai ler 10, 100 vezes, 1000 vezes um trecho da Bíblia, ainda que você o tenha decorado, que algo vai se estabelecer. Imagina se você tivesse feito um texto e ficasse repetindo na sua casa para falar com tua mãe, com teu pai, com teu amor, e não falasse com ele. Não ia acontecer nada. Não ia mudar nada. Você escreveu muito bonitinho, mas é como uma carta que não foi enviada. E aí você vai ver, Pai nosso que estás no céu. Esse trecho aqui, que eu já vi, né? E a gente tem que chamar a atenção. Deus é Deus de perto e de longe, isso é o que diz a palavra, amém? Deus é Deus de perto e de longe. Então, quando ele fala que Deus está no céu, não é para falar que Deus está longe, não, tá? Pai nosso que estás nos céus, é a forma. Lembra do Salmo que diz que o meu socorro não vem dos montes, mas vem do Senhor que fez os céus e a terra? Ele está sentado no alto e sublime trono, Ele está acima de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é supremo, Ele está nos céus, Ele está muito além, Ele não está, entendeu, no mesmo nível, Ele é supremo, Ele é o máximo. Ele começa um relacionamento mostrando que nós sabemos quem é o nosso Pai, que tem todo o poder e toda a autoridade. Aí ele segue dizendo, santificado seja o teu nome. E entenda, isso daqui, eu até ia entrar um pouquinho, porque ele nem usa ali a parte do Kadosh. Ele vai dizer aqui, santificado seja o nome, é que dentro da cultura, até mesmo do judaísmo, ainda hoje, o nome de Deus não é citado. E ele não é citado porque o nome de Deus é santíssimo. É impronunciável, porque o nome de Deus aponta para a sua própria essência, aponta para o que Ele é. E Ele é o Altíssimo, Ele é o Poderoso, Ele é aquele que você não tem como, ou melhor, você não teria como se relacionar, não fosse Jesus. Jesus se revela Deus, se revela homem, de modo que nós, em Cristo Jesus, nós podemos nos referir a Deus. Santificado seja o teu nome, separado seja o teu nome, exaltado sobre todo nome, no céu, na terra, abaixo da terra, seja o teu nome, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. O relacionamento está sendo estabelecido, você começa a exaltar e dizer, eu te conheço, Pai. Eu sei quem o Senhor é. Eu sei, eu estou te conhecendo agora, e como eu volto a falar, isso aqui só vai fazer sentido para aqueles discípulos que ali estavam maravilhados, né? Como ele fala bonito, como ele fala legal, mas eu não estou entendendo nada. Porque isso só veio a ser revelado a partir da crucificação, da consumação. E aí ele continua, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Entenda, o Sermão do Monte, de um modo geral, Jesus pega
Tudo que até então era conhecido como a lei, tudo que até então era conhecido como a tradição, e ele vai mostrar que mais importante do que conhecer a letra, mais importante do que conhecer simplesmente o texto, era conhecer a vontade de Deus. Era necessário que a vontade do Senhor tivesse liberdade de se cumprir em mim, em você, neste mundo, da mesma forma que ela ocorria no céu. A obediência, a entrega, o desprendimento. E isso é algo que, se você entender, se você se colocar na pessoa de quem ora realmente, faça-se a tua vontade aqui, né? Você vai reparar que venha o teu reino e faça-se a tua vontade, algo que você está apresentando para Deus, dizendo: assim será, Deus. Porque eu vou cumprir, eu vou realizar o teu reino aqui, porque o teu reino hoje está em mim. O teu reino está em mim. E eu vou deixar, eu vou ceder, eu vou abrir o meu espaço que eu antes tinha, minha vontade, eu vou dá-la ao Senhor. Vai acontecer conforme o Senhor mandar, vai ser do jeito que o Senhor quiser. Faça-se a tua vontade assim na terra como no céu. Sabe por que isso é importante? Porque você, quando se apresenta diante de Deus, você com certeza está necessitado, ainda que não seja de algo específico, mas com certeza, porque eu e você temos um buraco, um vazio, um nada que só Deus preenche. Só Deus, porque isso nasceu no pecado original. Quando fomos separados, quando o pecado criou uma separação entre nós e Deus, não entre Deus e nós, mas entre nós e Deus, aquele espaço, aquele vão, ele carece de preenchimento. E para que isso aconteça, é necessário que eu e você demos legalidade ao Senhor. Algo que é interessante da gente refletir, é que ele vai começar, basicamente, essa oração ela vai ter duas partes. No 9 e o 10, como a gente já viu aqui, ele exalta ao Senhor, ele começa um processo de exaltação. E no restante, do 11 ao 13, ele vai entrar na questão das petições. Ele vai pedir essencialmente provisão, perdão e proteção. Mas entenda, ele está colocando o tudo diante de Deus, entende isso? Ele está colocando tudo. Porque se você fala de provisão, se você fala de perdão, se você fala de proteção, provisão, perdão e proteção. Se você fala disso, você está falando para Deus: eu preciso de tudo, Senhor. Eu preciso de tudo. E Jesus está basicamente dizendo: você pode pedir tudo a Deus. Você pode pedir tudo a Deus, desde que Ele possa fazer tudo na sua vida. Você entende isso? Não é como, infelizmente, até eu, você, tem feito no sentido de dizer para Deus o que Deus tem que fazer. Até porque se Ele fizer, nossa, quem vai colher o fruto somos nós, e acredite, vai ser um fruto amargo. O Senhor Deus, Ele tem cuidado de nós. Algo tremendo, Ele vai entrar aqui: o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Então vamos começar primeiro do pão, que eu volto a dizer, isso aqui prenuncia a crucificação. Pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia não está falando aqui tão somente, está falando também, da provisão do sustento do corpo, daquilo que nós comemos, porque eu nunca vi um justo mendigar o pão. Isso é algo interessante também. O Senhor no outro dia falava comigo, que tem gente que acha que eu nunca vi o justo mendigar o pão, porque o justo nunca vai ficar sem pão. Não, ele não vai mendigar o pão, porque o dia que ele não tiver pão, ele vai jejuar. Ele vai consagrar a Deus. O Senhor sabe: Deus, eu precisava comer, mas eu não tenho. Glória a Deus, vou jejuar. Então, se eu não tenho pão, eu vou agradecer a Deus porque eu não tenho pão. O justo não vai mendigar o pão. Ele não vai ser escravo da necessidade dele. O justo, ele confia no Senhor. E aí ele vai dizer: o pão nosso o Senhor vai nos dar. O pão nosso vai falar tanto do sustento, daquilo que a gente precisa para comer, como se você continuar no capítulo 6, ele vai falar o comer, o beber, o vestir, aquilo que você tiver necessidade. Lá em 6,34, que eu gosto muito, ele vai dizer: não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal.
né? O Senhor há de prover todas as coisas. Aí no 33 ele vai dizer, né? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas estas coisas vos serão acrescentadas. Aquilo que eu e você necessitamos, o Pai nos dará. Desde que eu e você nos coloquemos segundo a vontade dEle, que é plena e soberana nos céus. E se você assim o concordar, será na terra, será na sua vida. E algo muito importante é quando ele fala aqui, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Deus está falando da necessidade diária da oração. Não sei se os irmãos perceberam, mas hoje o louvor em muitos momentos falava de oração. O louvor hoje já estava falando de oração. Eu acho isso muito legal. E Deus fala da necessidade de orarmos. E vamos lembrar o que é orar, né? É falar com, né? Então, orar a Deus é a necessidade que nós devemos ter. Se você não está tendo, busque ter, de falar com Deus diariamente. Porque mais do que o pão físico, nós carecemos muitíssimo do pão espiritual. Vamos lembrar do maná que descia do céu todos os dias. E não podia guardar. Você tinha que consumir, no dia seguinte teria outro. Todos os dias. E é sempre bom lembrar que o Antigo Testamento é sombra do Novo. No Novo as coisas se revelaram sobre a ótica de Cristo, se revelaram sobre a ótica daquele que cumpriu, daquele que consumou a lei. E a partir dele, pela graça, nós somos salvos. Pela graça, nós temos a certeza de que veremos a Deus. E aí é necessário a nossa oração diária, para que o nosso sustento, aquilo que nos alimenta, seja o físico, seja o nosso teto, né? Seja o nosso transporte, seja as nossas necessidades, mas principalmente a nossa espiritualidade, venha do Senhor. Mas ele não para aqui. E aí ele vai entrar em um ponto que ele percorre em vários outros momentos também, dentro do próprio Sermão do Monte, a questão do perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Volto a falar. Aquele povo, fosse os discípulos, ou muito menos a multidão, entendeu nada. Primeiro, o judeu não se sente em dívida com Deus. Eles não acham que eles estão perdidos de forma nenhuma. O judeu é tipo assim, eu sou filho de Abraão. Como assim eu não estou salvo? Sou filho de Abraão. Eu não fiz nada por isso, não mereço isso, não, mas eu sou filho de Abraão. Acabou. Ele acha que só isso basta. Ele estabeleceu, por conveniência, óbvio, um relacionamento religioso, porque não é isso que a lei aponta para condições e regras que, uma vez estabelecidas, estabelece uma aliança, estabelece um relacionamento com Deus, mas eles simplesmente se apegaram ao que era mais fácil, o que não é diferente de mim e de você. Porque hoje eu conversava até com o pastor e a gente conversava sobre muitos dos cristãos, e eu estava vendo há pouco tempo, que eu vinha saber através de um familiar dele, que ele se batizou há pouco tempo, mas ele continua bebendo, ele continua falando um monte de bobagem aí desde palavrão até outras coisas, ele continua vivendo como ele vivia antes, mas agora ele vem todo culto, né? Culto de domingo, ele vem no culto de domingo e ele participa da ceia, então ele tem certeza da salvação dele. Isso é uma salvação religiosa, ele não estabeleceu uma aliança com Deus. Ele acha que, uma vez que ele cumpriu um ritual, ele entrou um pecador seco, saiu um pecador molhado. Porque sem arrependimento não há remissão de pecado. É a palavra. Arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Não adianta. Sem arrependimento, sem mudança de vida, não adianta. Você não estabeleceu a sua parte da aliança. É algo que eu e você devemos estabelecer. E eu volto a dizer, o povo judeu naquele momento não estava entendendo que perdão é esse. Ele está falando de dinheiro, ele está falando de dívida aqui, ele está falando que Deus vai perdoar o quanto estou devendo de dinheiro, porque eu não estou entendendo essa história.
Não fazia sentido para eles, porque isso vai começar a fazer sentido à medida que o Senhor vai ensinando sobre arrependimento, à medida que o Senhor vai explicando que o pecado ofende a Deus. O pecado é a forma que eu e você temos de ofender a Deus, porque eu volto a dizer, Deus, não há nada que impeça-o de nos ver. Não há impedimento de Deus. Davi vai dizer onde que ele poderia se esconder do Senhor, no profundo do abismo, no alto das montanhas, aonde que ele ia poder se esconder do Senhor? Os olhos do Senhor prescrutam toda a terra e todo o universo. Ele conhece as estrelas pelos seus nomes, não há onde você se esconder. Mas o nosso pecado cria uma barreira diante de Deus. Certa vez eu vi alguém me falar isso, e eu não entendia, e aí ele me falou assim, é como se eu fosse conversar com você, e você fizesse assim, não vou nem te olhar, vou nem te olhar. Eu continuo vendo a pessoa, mas eu não vou nem te olhar, Deus. Não, fala com a minha mão aqui, fala com a minha mão. É isso que é o teu pecado. O teu pecado é isso. Você coloca uma mão assim, para Deus não te ver. Porque pecar é errar o alvo. Pecar não é uma regra, não é um livrinho de coisinhas que você pode ou não pode fazer. Pecar é tudo aquilo que você faz que te afasta do caminho do Senhor. O caminho do Senhor é o alvo, Deus é o nosso alvo, Ele é o nosso objetivo, nossa meta, nosso propósito. Tudo aquilo que eu e você fazemos que nos afasta, ofende a Deus. E é necessário que eu e você peçamos perdão a Deus. Nós devemos pedir perdão. Senhor, perdoa meus pecados. Senhor, perdoa as minhas falhas. Senhor, perdoa tudo isso que eu tenho feito que tem te ofendido, Deus. Perdoa-me, Pai. E eu acho interessante que todos nós temos certeza, porque o amor de Deus, nossa, é o amor ágape, é um amor que abraça tudo. Deus não me ama porque eu sou bom, Deus não me ama porque eu sou perfeito, Deus me ama porque Ele escolheu me amar. Ele tem um amor incondicional, mas Deus é santíssimo. Deus é santíssimo. Então o referencial de Deus de perdão para mim e para você é o modo como nós perdoamos. Ele vai nos julgar segundo nós mesmos. Ele vai chegar, Ney, eu vou te perdoar do jeitinho que você tem perdoado as outras pessoas. Será que eu estou preparado para estar diante de Deus, do juiz supremo, e Ele chegar e me perdoar do mesmo modo que eu tenho perdoado? Porque se eu não tenho perdoado, Ele vai falar, pois é, Ney, era contigo, não era comigo. Era contigo. Essa parte do trato, da aliança, era com você. A qualidade do perdão que você vai receber é a qualidade do perdão que você tem dado. Algo que a gente tem que entender, isso é profundo. Paulo em Romanos 8:1 vai dizer que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí nas traduções mais antigas, ou em algumas, tem uma vírgulazinha que vai dizer ainda, é que outra já para aí, já nenhuma condenação há. Mas tem uma vírgulazinha diz para os que estão em Jesus, para os que vivem não mais segundo a carne, mas que vivem segundo o Espírito. Nessa mesma passagem ele vai dizer que o corpo é fraco, a carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Entenda, o que a gente não tem entendido, que talvez a gente não esteja estabelecendo, começou aqui em cima. Quando eu disse, faça-se a tua vontade, que venha o teu reino, na terra como no céu. Senhor, entra na minha vida, Senhor, assume o controle, Senhor, cumpra-se o teu querer e não o meu. Minha vontade era me vingar, minha vontade era desejar o mal, minha vontade era que tudo isso fosse imperdoável. Mas, Senhor, faça-se conforme a tua vontade, Senhor. Ministre em mim, Senhor, tira de mim, Senhor, toda essa carnalidade, Senhor. Tira de mim, Senhor, aquilo que tem me afastado de ti, Senhor. Ensina-me, Senhor, a ser como o Senhor. Jesus manifestou Deus na carne. Jesus é Deus revelado homem. Deus, ainda assim, homem. Ele cumpriu tudo. E eu falo sempre isso aqui, eu até sou prolixo, repito muito isso. Deus, ele não era um teórico. Jesus, ele era prático. Ele ensinava aquilo que ele fazia. E aí ele continua
e vai dizer, assim como nós temos perdoado, ele vai dizer, e não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. E isso aqui é algo que é basicamente o que eu estava falando no seguinte sentido, é o Senhor dizendo que você por você mesmo, você não vai conseguir não. Você pela força do teu braço não vai conseguir não. Jesus não nos chamou para sermos super-heróis. Nós não viramos seguidores de Cristo para sermos por nós mesmos. Nós fomos chamados para sermos pequenos cristos. Cristão quer dizer isso, pequeno Cristo. Aqueles que nos olharem não devem nos ver, mas devem ver a Cristo. Paulo lá em Coríntios vai dizer que essencialmente 3 coisas a gente tem que guardar, e só isso já daria uma mensagem, mas essencialmente 3 coisas têm que fazer parte de nós. A fé, a esperança e o amor. A fé, como o pastor Reinaldo ainda há pouco falava, não a fé natural, não a fé nas coisas, não aquela crença, mas a fé que nasceu no coração de Deus, a fé em Jesus, a fé de que Ele, por Ele, e através do seu poder, Ele pode todas as coisas. O Senhor Jesus, a fé nele, a fé é nele. E a esperança de que Ele está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque Ele avisou, vou preparar, mas eu volto. E Ele está voltando. E quando Ele voltar, Ele precisa encontrar uma igreja repleta de amor. Volto a dizer, não o amor, sentimento de gostar, mas o amor ágape, o amor que vem dEle, só por Ele, através dEle. Que é o amor que nos leva a cumprir o querer do Senhor Jesus. E eu falava que eu ficava irritado hoje cedo, quando os teóricos de plantão, citando a oração do Pai Nosso, comparavam Jesus aos sábios, espíritos evoluídos que já vieram ao mundo, né? Ensinavam o amor. Nossa, como isso me revolta. Nossa, isso quero saber. Como isso me irrita profundamente, profundamente. O Senhor Jesus veio ao mundo para morrer por mim e por você, porque somos pecadores, porque sem Ele nós nunca alcançaríamos a salvação. Porque Deus amou o mundo que deu seu Filho, ninguém o matou, Jesus não foi morto. Ele se deu em sacrifício para que eu e você pudéssemos ter vida eterna. Só que o testemunho dele é tremendo, é maravilhoso, é supremo e é um exemplo. Mas ele não veio simplesmente para ser um exemplo. Ele veio para ser o Cordeiro. Mas algo tremendo é que o Cordeiro também é o leão. E ele é justamente o que vai julgar o mundo. Hebreus 9, 27 diz que ao homem é dado morrer uma única vez, e após isso virá o julgamento. Ele é amor, mas ele é justiça, como diz, fogo consumidor. Boa vontade, achismo, boas obras, imitações baratas de vãs filosofias, porque na grande maioria, infelizmente, nós temos visto pessoas querendo imitar sobre os holofotes, sobre os que vêm, né? É o que o Senhor Jesus chamava de hipócritas, né? Fazem boas obras, jejum, oram nas praças públicas, fazem coisas para os outros verem, mas no secreto, no seu escondido, no seu lar, né? Fazem as coisas mais terríveis, e nós sabemos que isso não mudou. Mas Deus vê no secreto. Deus vê no secreto. E ainda que muitos vão chegar em teu nome, eu curei, profetizei, fiz milagres, maravilhas, porque o nome do Senhor tem poder. O nome do Senhor tem toda a autoridade. Sob esse nome, ninguém consegue resistir. Mas se você não tem a intimidade que o Senhor Jesus, Ele coloca para nós aqui,
E ele fala, quando orares, oreis dessa forma. Quando você for orar, ora assim, ora para o seu pai, tenha um relacionamento com ele, estabeleça um relacionamento com ele, reconheça que ele é soberano, ele tudo pode, ele está altíssimo, ele é o Deus poderoso, mas ele te ama. Reconheça que você tem que apresentar diante dele as suas petições, não para que ele saiba, mas para que ele te conheça. Tenha um relacionamento com Deus, viva segundo o que Ele tem te ensinado. Abra mão, carregue a sua cruz. Se você quer seguir o Senhor, você vai ter que negar a si mesmo e carregar a sua cruz. Se você não sabia perdoar, aprenda. Se você queria fazer uma outra coisa, não faça. Busque no Senhor, porque Ele é fiel e justo para nos consolar, nos amparar, nos fortificar e nos conduzir a lugares altos, porque a palavra de Deus vai dizer que os planos que Ele tem para nós são muito mais altos e melhores do que os nossos. E já caminhando para o final, eu gosto sempre de deixar um versículo, uma passagem. Abre comigo, vai em Mateus, próximo capítulo, capítulo 7. Já clamando ao Senhor que Deus possa completar no seu coração aquilo que eu tinha para trazer, que era principalmente... Se você achava que o Pai Nosso era uma mandinga, era um recital mágico, ou algo que você podia e devia fazer sem pensar no que estava fazendo, que caia por terra. Mas que você tenha aprendido que o próprio Senhor Jesus disse que você agora, o véu se rasgou, agora você pode falar diretamente com o Pai, através do sangue derramado, através do nome de Jesus, você pode orar diretamente a Ele, você pode realmente se entregar, colocar a sua vida para Ele, para que Ele cumpra em você o querer dos céus. Em Mateus 7, a partir do versículo 7, vai dizer assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e quem bate abrir-se-lhe-á. Ao qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra, ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que o Senhor Jesus possa completar no coração de cada um de nós, sabendo que nós temos um Pai amoroso, atencioso, que é um Deus pessoal, é um Deus que se relaciona comigo e com você, e que se você não tem ouvido a voz de Deus, se você tem se sentido isolado, se você tem se sentido sozinho, é porque você não o está ouvindo, porque Ele continua a falar. Ele não parou de falar, Ele não parou de te amar, Ele não parou de pagar um alto preço por mim e por você. Ele continua com você, mas tende bom ânimo, Ele venceu o mundo. Amém? Pastor Reinaldo.